Pronto. Então, pessoal, hoje nós temos a honra de ter a presença aqui do Jefferson Mota. O Jefferson Mota é um especialista nesse tema de etarismo. Ele é um dos criadores, né, do movimento 50+, né, então ele contra o etarismo. Ele tem uma carreira aí bastante extensa, trabalhando em empresas, então ele conhece muito bem o ambiente corporativo, as relações, tem muitas histórias, pena que não dá para contar as histórias aqui, mas tem muitas histórias, e ele também é um mentor, tá? Ele trabalha muito nessa questão da formação, da reinvenção profissional, né? Justamente das pessoas que às vezes não estão no mercado de trabalho, né, e precisam ser recolocadas, enfim, então ele tem aí um programa, enfim, uma estratégia para fazer esse trabalho junto aos profissionais. Então, Jefferson, muito boas-vindas para você, obrigado aí pelo aceitar o convite de participar aqui com a gente. Bom dia, Francisco, bom dia, pessoal da audiência. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, muito honrado em participar desse webinar com vocês aqui hoje. É uma grande iniciativa da Pópolis em trazer, nessa manhã de quinta-feira, tanta gente qualificada para falar do assunto que é bastante atual, que é o etarismo. Então, eu me sinto muito privilegiado e acho que essa iniciativa de vocês, ela é uma das iniciativas pioneiras aqui no Brasil. Empresas que estão levando esse assunto a sério. Durante o nosso encontro hoje, que é um bate-papo, né, Francisco? A ideia é a gente bater um papo aqui, não tem nada de sério, é bastante descontraído, bastante tranquilo. Vamos abordar os assuntos, trazer alguns dados, falar sobre perspectivas de mercado, empregabilidade, o que o etarismo causa aí, está causando e como que as empresas precisam enfrentar esse assunto tão importante. Vou falar um pouquinho rapidamente, agradeço as palavras aí gentis suas. Eu sou o Jefferson Mota, tenho 51 anos, atuei durante 31 anos numa grande empresa de infraestrutura, uma multinacional de infraestrutura e saneamento. Entrei lá como mensageiro e saí de lá como executivo depois desses 31 anos. Então, pude estudar, sou formado em administração de empresas, com ênfase em administração pública, tenho pós-graduação em comunicação e marketing, também tenho uma pós-graduação em cidades inteligentes, que foi uma pós-graduação bem interessante que eu fiz, algumas formações específicas, Design Thinking, Kanban, Canvas, essas metodologias ágeis. Também sou coaching, mas não aquele coach de final de semana, aquele coach com a formação extensa de 2 anos como MBA pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E desses 31 anos que eu passei nessa empresa, 25 em posição de liderança. Então, eu gosto muito de estar com pessoas, desenvolver pessoas, mentorar times. Me sinto muito à vontade quando estou em grupos de pessoas assim que a gente pode trocar e aprender, né? Também sou professor, já dei aula na FAAP, na Unip, na Uniced. Hoje estou liderando esse movimento, como o Francisco falou, é um movimento recente, né? Por quê? Porque eu senti na pele o etarismo, né, Francisco? Já conversamos sobre isso. Eu senti na pele o que aconteceu depois de 31 anos. Eu saí dessa empresa porque eu quis sair. Fui para o mercado de trabalho, fui para o mercado financeiro. Fiquei algum tempo no mercado financeiro, não me adaptei, não gostei. Eu voltei para o ramo da infraestrutura e saneamento, que é onde eu sou especialista e gosto bastante. E comecei a prestar consultorias para essas empresas, mas em algum momento senti a necessidade de voltar uma coisa mais formal. Confesso aqui para vocês, né, em ambiente protegido, que essa é uma habilidade que eu preciso desenvolver. A questão da estabilidade ainda não foi uma coisa que eu consegui desenvolver. Então, senti essa falta e fui buscar recolocação, né, nessas empresas. Tive algumas oportunidades, mas o salário muito aquém daquilo que a gente pode entregar. Isso me causou aí um certo desconforto. E no último processo seletivo que eu passei, já contei essa experiência para o Francisco, eu fiquei 4 meses participando desse processo seletivo, numa grande empresa multinacional também de infraestrutura, e simplesmente eles sumiram no final. No final foi sumindo.
eu descobri, depois de 4, 5 meses, pelo silêncio, a gente chama isso de ghosting, né? Os fantasmas aí, eu não tive um retorno oficial. E eu sei que foi pela idade, porque depois eu vi que quem foi colocado no meu lugar era alguém com 30, 31, 31, 30 e poucos anos. Isso não é um problema, tudo bem, minha empresa, minhas regras, ok. Mas me deu a oportunidade de escrever sobre isso e comecei a fazer isso no LinkedIn. E aí que o Francisco me encontrou. Comecei a falar sobre o etarismo, sobre esse problema sério que a sociedade vem enfrentando, de certa forma novo, a gente vai falar um pouquinho hoje no nosso encontro, mas me senti ali muito triste com essa situação e comecei a escrever. E o LinkedIn começou a retornar. As pessoas começaram a se manifestar, começaram a falar, a se relacionar comigo, escrever. Eu tinha um LinkedIn de 3 mil, isso em final de abril, começo de maio desse ano, 3 mil, hoje estamos com mais de 32 mil. Nossas publicações hoje passam dos 7 milhões de impressões, né? Muitas empresas, como a Populus e outras empresas, começaram a querer entender o que estava acontecendo, e muita gente dentro do LinkedIn passando por essa situação. Nas minhas consultorias, comecei a perceber também essa dificuldade das pessoas com grandes bagagens acadêmicas e profissionais, com dificuldade de se reconectar e se reposicionar no mercado. Daí o movimento nasceu. Vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Vamos entrar num debate aqui agora com o Francisco, deixar vocês à vontade para fazer as perguntas. Fico à disposição para a gente. Uma coisa importante. O movimento, Francisco, daquela conversa que nós tivemos para cá, ele está sendo estruturado melhor. Eu criei uma estrutura, que só tem 3 meses. Então, nós começamos a criar uma estrutura e criamos 3 pilares importantes dentro do movimento. O primeiro, que é o de conscientização, que é através de eventos como esse que está acontecendo, vocês me incentivaram a estruturar, e é um pilar de conscientização do movimento, ele é fundamental. Através de iniciativa como a de vocês, e esse evento de hoje, é um pilar que a gente vai levar para frente como estrutura do nosso projeto. A outra, a questão da capacitação, as mentorias, programas de reinvenção profissional, que a gente vai estar falando, e o terceiro tripé do movimento é a transformação cultural, e com consultorias para empresas que desejam adotar políticas de diversidade geracional. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento de público, porque a iniciativa da Populus me fez entender que precisavam estruturar melhor esse nosso movimento, porque a partir de agora, empresas como a de vocês que quiserem conhecer melhor, eu tenho que ter materiais, eu tenho que apoiar vocês com mais seriedade nisso aí. Embora o movimento, a minha experiência acadêmica, a minha experiência profissional é muito longa, o movimento é novo e tem coisas acontecendo a todo momento. Então, a Populus foi a empresa que me deu esse insight de estruturar, e hoje nós temos um projeto pronto, em andamento, para mentorar empresas que queiram fazer um trabalho mais profundo, como que é o que nós estamos iniciando aqui agora. Eu deixo aqui meu agradecimento de antemão. Perfeito. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Fazer essa construção para ela ficar sólida e alcançar novos patamares. Mas então vamos lá, para deixar o nosso público aí afiadinho no tema, esse tal de etarismo, né? Esse tal de etarismo, o que é o tal de etarismo e como que ele se manifesta? Vamos falar, evidentemente, no mercado brasileiro, né? Eu acredito que isso deva acontecer também fora do Brasil, mas eu acho que a nossa experiência, enfim, o nosso foco está aqui no mercado brasileiro, né? Então, como é que seria essa questão aí? Como é que a gente chegou, né, nesse ponto que a gente está hoje? Muito bom, Francisco. Bom, o termo etarismo, eu acho que é muito comum a gente ouvir várias palavras: idadismo, etarismo, ageísmo, né? E que tanto de ismos são esses, né? Na verdade, são a mesma coisa. O idadismo, o etarismo ou o ageísmo é o preconceito baseado na idade, seja ela maior ou menor. Não importa se é mais 50, menos 50. Às vezes você pratica etarismo quando você pega, às vezes, no dia a dia, alguém iniciando uma carreira, de repente, de pessoas da geração Z, com uma trajetória ainda embrionária, mas já com boas formações, você se questiona o grupo, questiona até ele mesmo. Você está preparado para essa função? Então, até mesmo nas gerações mais novas, se aplica. O termo ageísmo, o etarismo, né? O ageísmo vem do inglês ageísmo, e ele foi criado no final da década de 60, 69, anos 70, por um gerontólogo. O gerontólogo é o profissional que cuida da longevidade das pessoas. É o profissional responsável por isso, chamado Robert Butler.
é um americano chamado Robert Butler, que criou esse termo ageísmo. E aí, no Brasil, nós fomos adaptando. Então, você fala sobre ageísmo, idadismo ou etarismo. É a mesma coisa. Uma questão importante, Francisco, muitas vezes eu sou questionado em relação a isso. Etarismo é crime? As pessoas dizem, etarismo é crime, é muito comum ter essa... Boa pergunta. Depende. Se for a partir dos 60 anos e você conseguir comprovar que você sofreu etarismo, você foi demitido, por exemplo, por uma questão etária, é crime. Pelo etarismo? Não. Pelo Código de Defesa do Idoso, pelo Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Exatamente. Então, essa distinção é importante falar. E se for antes dos 60, Jefferson, não é crime? Não, não é crime. Hoje, o mais difícil é você conseguir fazer a prova, você conseguir provar, trazer elementos fáticos, que você consiga fazer a prova que você sofreu etarismo. Cabe uma reparação pecuniária, uma reparação moral, mas não é crime. A partir dos 60, sim, é crime, e está previsto no Código Penal, mas junto com uma lei combinado com outra. O que protege a questão do etarismo a partir dos 60 anos é o Estatuto do Idoso. É importante deixar isso claro. Então, respondendo agora objetivamente, então o etarismo é isso, é o preconceito baseado na idade, seja qual for. Okay? Uhum. E o que a gente teria assim de dados, né, mais recentes, enfim, que mostra que o impacto do etarismo não é benéfico, né, para as organizações e para a própria sociedade? Então, vamos falar um pouco, Francisco e audiência, que o etarismo, de certa forma, é um assunto novo. Por que é um assunto novo? Meu pai hoje, por exemplo, ele tem 80 anos. Quando ele tinha seus 30, e nós conversando sobre isso, ele falou, olha, alguém na minha época, quando ele tinha seus 30, 25 anos, quando alguém que chegava a 60 anos, ele era idoso. Por quê? Porque a expectativa de vida, né, nós vivíamos menos. Era assim que funcionava. A expectativa de vida estava na casa de 60 anos. 55, 60 anos, acabou. Né? Hoje, dados atuais, dados de 2025, a nossa expectativa de vida hoje é de 76 anos, agora, 2026. 2025, 2026. A perspectiva futura, 80, 90, 100 e até mais nos próximos 20, 30 anos. Então, a longevidade está aumentando, a qualidade de... Por que estamos vivendo mais? Porque estamos vivendo melhor, estamos cuidando mais da nossa saúde. Né? A tecnologia e a área da medicina evoluiu bastante, tem cuidado dessa questão, né? com mais carinho, com mais cuidado, então estamos vivendo mais. Então, não se discutia essa questão da questão etária no mercado de trabalho, porque não precisava. E agora? Né? Se a gente juntar um pouquinho disso com a questão previdenciária, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, se você juntar que eu, quando entrei no jogo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, disseram para mim o seguinte, Jefferson, quando você tiver 35 anos de contribuição, aliado a 53 de idade mínima, você vai poder se aposentar. Essa era a conversa. Opa, que legal. Você trabalhar, contribuir no teto máximo, uma previdência privada ali, legal. Por quê? Eu estou com 51, não quero parar de trabalhar, nem com 53, nem vou parar de trabalhar. Mas era uma decisão que podíamos tomar, né, Francisco e audiência? Era uma decisão nossa. Então, chegando naquele momento, se eu quiser, eu vou ter um auxílio, vou ter uma aposentadoria do governo, se eu quiser manter uma outra atividade, ou continuar trabalhando, ok. Na metade do jogo, falaram para nós o quê? Não vai ser. Mudou. Né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais de previdência aí para frente, mas em resumo é isso. Né? É um assunto novo, por quê? Países do mundo inteiro estão tratando da questão do etarismo agora. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também dos países que são referência, aqueles que precisam um pouquinho mais de ajuda. Né? Boa. Entrando um pouco agora, então, na questão da valorização do profissional, hoje, quais seriam, assim, os talentos, os diferenciais que um profissional de mais de 50 anos teria, né? Poderia destacar? Francisco, olha só, o profissional 50 mais, 45 mais, tal, por que fazer acho que agora é um momento bacana de falar... Esse corte, né? Esse corte, a gente não falou sobre esse corte. Por que é 50? Por que não é 51? Por que não é 45? Exatamente. Na verdade, isso é um grande guarda-chuva, tá?
50 a mais porque os dados começaram a demonstrar que pessoas como eu, com 50 anos, que normalmente fizeram uma transição de carreira, tinham essa expectativa de uma aposentadoria mais cedo, precisaram se reinventar. E nesse momento da reinvenção, acabaram ficando fora do mercado com a falsa expectativa de voltar a hora que queria. Que era a minha expectativa, achei que eu pudesse voltar a hora que eu quisesse. Pela minha bagagem cultural, pela minha bagagem acadêmica, profissional, etc. Assim como todos vocês aqui. Então, o 50 a mais é apenas para criar ali, para se posicionar. Mas ele é um guarda-chuva. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou assistindo um grupo da Bahia de mulheres 35 mais que não voltam para o mercado de trabalho. 35 mais, porque normalmente, o que acontece? As mulheres trabalham, estudam, investem nas suas carreiras executivas até essa idade, depois fazem uma pausa para ter filho. Parece que isso é um problema, né? E saem, fazem aquela pausa parental, essa pausa para a maternidade, depois não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Isso é um dos maiores absurdos, quer dizer, eu paro para dar continuidade na população, o ato de ser mãe, e quando eu volto para o mercado, eu sou recebido com etarismo. Então, começa nos 35, nos 40, Francisco. Então, os 50 a mais é um grande guarda-chuva, aqui cabe todo mundo. Então, foi simplesmente para deixar registrado esses 50, porque se a gente observar a pirâmide etária, que ela está mudando, né? Ela era uma pirâmide mesmo, a base maior e ia subindo, né? Conforme a sua idade vai aumentando, você vai vivendo menos ali, então é assim. Não existe mais a pirâmide, está se tornando um peão, né? Ou seja, hoje, 55% da população do Brasil está entre 39 e 59 anos. Então, a maior parte da população está aqui, né? Então, assim, o 50, voltando agora à questão que você trouxe sobre a valorização, quais são os principais talentos, né? O que o profissional, além de toda essa senioridade técnica que nós trazemos ao longo da construção das nossas carreiras, né? Hoje, o que salta aos olhos em alguém com 50 anos, via de regra? Inteligência emocional, paciência, pensamento crítico, pensamento analítico, visão sistêmica. Por quê? Porque nós vivemos mais tempo, a gente observou mais situações, né? Nós vimos mais coisas acontecerem. Por exemplo, no meu caso, eu sou da época da hiperinflação, né? O que é hoje, muita gente conhece a hiperinflação pelos cadernos, pelos livros, o resto da economia estuda lá nos livros, mas não passou por isso, não sabe o que é remarcação de preço, você pegar o seu salário e ter que fazer uma compra de manhã, porque à tarde já não varia, ele varia a metade, né? Um telefone celular que hoje antigamente o telefone numa linha fixa que custava dinheiro de hoje, 20 mil reais uma linha telefônica, né? E outras coisas, passar pela dolarização da nossa moeda com o plano real. Teve um momento da paridade, R$1 valeu $1, já teve época que valeu $1. Quer dizer, quem tem essa experiência vivida é um pouquinho diferente, né, de quem está vivenciando isso hoje, e aí não vai uma crítica, porque é assim que funciona. Eu também não vivia o pós-guerra, estudamos o pós-guerra, mas eu na verdade, conheço, mas não passei por aquilo. Meu pai sabe o que é aquilo, meu pai passou pela época da ditadura, e tudo aí, e outras coisas que vão criando o que eu chamo de casco duro. É uma geração do casco duro. A geração dos 50 mais é o casco duro. Foi criado de uma forma, né? Atravessou essas gerações, hoje. Faz parte dessa economia prateada, gere a economia. Hoje, a classe média hoje é formada, em sua maioria, por 50 mais, né? E além de ser os guardiões das memórias das empresas. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre isso, né? E é aquele que você chama, Francisco, no momento da crise. Você precisa de estabilidade no momento de crise, você vai chamar quem? Você vai se aconselhar com quem? É o sábio, é aquele que já passou por essas crises. Então, essas características, os soft skills aí de inteligência emocional, pensamento crítico, visão analítica, visão sistêmica, comprometimento e até mesmo a capacidade de tomada de decisão, são características muito fortes desse grupo. Por isso que é inaceitável a questão do etarismo. Pois é, e essa última fala tua aí, acredito que as organizações deveriam prestar atenção, porque se a gente olhar para as descrições de cargos, você vai ver que elas não estão combinando esse jogo com o que você acabou de falar, né?
Tá. Então, as descrições acho que acabam ajudando a reforçar o etarismo, não? Então, esse movimento, embora ele tenha aí, vai fazer 4 meses daqui a pouco, mas ele me oportunizou ter um grande laboratório, não. Somos hoje em 32 mil seguidores, mas tem as pessoas que passam e não seguem, mas estão ali, estão se comunicando e tal. E eu tive a oportunidade de trazer vários players para conversar. Durante esses 3 meses, Francisco, eu tive a oportunidade de fazer alguns podcasts. Tivemos na Rádio Mundial, onde fizemos um programa na Rádio CBN ao vivo, falando sobre esse assunto. Então, está muito aquecido. E eu tenho trazido para o jogo os recrutadores, os RHs. Por quê? E as Isso. empresas também. Por quê, né? Ninguém é um malvadão, não existe malvadão da história. E aí, quando a gente observa o processo pela nossa ótica, é muito fácil, muitas vezes, a gente julgar. Então, precisamos ouvir todas as partes. O combate ao etarismo passa por uma mesa redonda, com espaços como esse aqui. Empresas que estão preocupadas. E aí vem a dica principal. Etarismo, combate ao etarismo, é fundamental no planejamento estratégico das empresas. Empresa que não entender isso, recrutadores, eles fazem o que o dono da empresa manda. Então o malvadão é o dono da empresa. Não. Empreender no Brasil, ser proprietário, empresário de empresa no Brasil, é um ato de heroísmo. Nós sabemos bem disso, vocês sabem bem disso. Não é fácil empreender, não é fácil empregar, né? A carga tributária não ajuda, né? O sistema não ajuda, o governo não apoia, aí não entra aqui questões políticas, tá? Estou falando do governo de forma geral, atravessando gerações, não discutimos política, né, nesse movimento também. Então, ser um empregador hoje é muito difícil. E por isso que a gente tem que valorizar muito esse espaço aqui. Eu vou fazer os cortes, Francisco, eu tenho falado desse encontro previamente, eu vou mandar para vocês depois. Falei na CBN ontem, falei na Rádio Mundial, falei nos podcasts, tenho falado muito sobre a iniciativa de vocês, tenho falado de vocês. Vamos mandar os cortes depois para vocês e parabenizar a diretoria da empresa, por quê? Eu estou vendo esse movimento. São poucas as empresas ainda que estão acordando para isso. O que isso significa? Significa longevidade da empresa, perenidade da empresa no mercado. Significa empregabilidade e significa respeito com as pessoas. A Mature, que hoje ela é a maior empresa do Brasil na recolocação de profissionais 50 a mais, ela tem um selo chamado Age Friendly, né? Eu ia falar essa questão do selo, né? Tudo isso que você está falando talvez dê uma nova visão, perspectiva para o Great Place to Work, né? O famoso. Exatamente, Francisco. Então, a Mature hoje, ela representa aí, ela hoje tem 790 empresas aportadas lá. A Mature tem mais de 10 anos. E o Morris Litvak me convidou, foi outra grande surpresa desse movimento, me encontrou, assim como você, através do LinkedIn, das postagens, e convidou para ser o embaixador desse movimento e vai haver agora a Mature Fest, de 21 a 23 de agosto aqui em São Paulo, e ele me convidou para ser o embaixador desse evento, né? E para estar lá, para discutir, fazer palestras, e levar para esse grupo de empresas. Lá está, Açaí, Boticário, L'Oréal, são 790 empresas. Agora, eu andei mergulhando um pouco nessas empresas, são só 13 que tem o selo de Age Friendly, ô Francisco. Agora, eu ainda não participei com elas de um movimento como o de vocês. Claro, eu iniciei esse ciclo de palestras em relação ao etarismo e coloquei à disposição do mercado faz pouco tempo. Minhas consultorias eram mais na área empresarial. Estou me tornando cada dia mais um especialista no assunto, porque eu já tenho a senioridade técnica, então eu tenho espaço de fala, passei por essa situação e sou desenvolvedor de pessoas, então eu entendo de pessoas. As minhas consultorias, sempre desenvolvendo pessoas, já via o etarismo lá atrás, já constatei isso lá atrás, só que não sabia que ele era tão agressivo e ele fazia tão mal para as pessoas, Francisco, a ponto de adoecer as pessoas. O etarismo, se ele não for bem tratado, não for tratado da forma correta, ele vai se tornar um problema de saúde pública, vai se tornar um problema sanitário. As pessoas estão entrando em depressão, porque eu não consigo voltar ao mercado, as contas continuam chegando, e aí? Então, novamente,
Quero agradecer e deixar muito claro para todos que estão aqui assistindo a gente, vão assistir depois, que iniciativas como essa da Pópolis, cada vez precisam existir mais. Precisamos avançar, porque hoje é o primeiro bate-papo, a gente tem muita coisa, o etarismo ele tem muitas áreas para a gente falar, tem muitas... esse laboratório que está me oportunizando aqui o movimento, são várias pessoas que estão prontas, pessoas que falta um ajuste fino ali, talvez no LinkedIn, no currículo, ele volta para o mercado, pessoas que estão desatualizadas do mercado, ficaram algum tempo, e aí não entra aqui o juízo de valor, por que ficou desatualizado? Muitas vezes por questões financeiras, por questões parentais, está 1, 2, 3, 4 anos fora do mercado de trabalho, já está com 50, 52, 55 anos, e está encontrando essa dificuldade. Mas ela chega para mim, ela chega aqui nas minhas consultorias, das minhas mentorias, adoecida, deprimida. Ela ainda precisa passar por esse passo, porque ele machuca. Fazer um currículo bem feito, ter uma trajetória de 2, 3 faculdades, às vezes fluência em 2, 3 línguas, e não ter retorno dos processos seletivos, não ter nenhum feedback, por exemplo, de por que não conseguir aquela vaga, ou até mesmo não conseguir as entrevistas de emprego, dói e adoece as pessoas. Então, parabéns para vocês, contem comigo, contem com o movimento, todos vocês aqui, é um prazer recebê-los aqui também no nosso movimento, contem com a gente, acredito que vocês todos aqui estejam empregados, e a gente no movimento não fala só de quem não está empregado, de quem está empregado, da adaptação de espaços, de questão de políticas públicas, também tem isso, tem projetos tramitando, viu, Francisco? Oportunamente passo para você divulgar para o seu público, políticas públicas de inclusão e de preparação de espaços, lá em Brasília, tramitando já no Senado em estágio avançado. É bem interessante, depois oportunamente eu passo esse material para você. Boa, importante mesmo. Agora falando um pouco da questão mais prática, né, dentro das empresas, como que a gente pode, e acho que esse é um ponto focal também, eu imagino que deva ser, como que a gente pode promover a colaboração entre as gerações, né, o tal intergeracional, né, no ambiente do trabalho? Porque a gente está vivendo esse momento que é único na história, né? Nós temos 5 gerações convivendo no ambiente de trabalho, né? Só para a gente, você me ajuda aí se eu esquecer alguma. Então, nós temos baby boomers, certo? Nós Boa. temos a geração X, Generation X, a gente tem aí tem os Z, alfas, millennials, aí eu já perco a conta. Aí depois, tá certinho, você falou todas. Depois do X, que sou eu, né? Aí nós temos aí os Y ou millennials, é a mesma coisa, né? Mesma coisa, então, isso aí. 40 anos, por aí, 35 a 40 anos. Aí um pouquinho mais abaixo aí é o Z, né? Que aí essa geração que já está no mercado de trabalho e tal, ou não, tem uma turma que não quer. Não. E o alfa, muito bem falado. O alfa, daqui a pouquinho está entrando no mercado de trabalho já. Vão entrar como menores aprendizes. Já, deve ter algum já entrando aí, né? Então, muito bem falado, o Francisco, olha só. 5 gerações convivendo, muitas vezes dentro do mesmo ambiente de trabalho. Baby Boomer, X, Y, Z e Alpha. Como é que faz para isso não dar briga? Como é que faz para isso, né? Como é que vai fazer essa turma se entender, né? O mais novo ter paciência comigo, que às vezes sou mais lento em fazer alguma coisa, eu achar que ele é muito raso nas coisas que ele faz, você não entende nada, tal. Você imagina, no mundo corporativo, como é que está isso? Na minha mentoria, no final desse trabalho de mentoria, tem uma parte que eu faço a preparação para as entrevistas, negociação e adaptação. Por que adaptação? Porque alguém que ficou hoje 3, 4, 5 anos fora do mercado de trabalho, e tem essa idade, 50, minha idade, 55, e vai voltar para o mercado de trabalho, ele precisa passar pelo processo de adaptação. Sabe por quê? Porque às vezes eu fico com ele 6 meses no processo de recolocá-lo no mercado, a gente consegue trabalhar o currículo, trabalho no LinkedIn, melhora as competências, melhora os diferenciais competitivos dele, deixa ele consegue a entrevista bacana, passa na entrevista, consegue a vaga, na primeira semana, ele torna o caldo, quando ele vem com a geração Z, briga com a molecada vira, no outro dia não vai mais trabalhar, porque trocam de emprego assim, e ele fica lá
sozinho e é mandado embora depois de 6 meses de recolocação. Então, existe uma etapa hoje muito séria, que é a questão da adaptação. Adaptação ao mercado de trabalho. Então, novamente, importante a Apópolis estar trazendo essa discussão, por quê? Programas de mentoria reversa são sensacionais. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar aí as 4 principais IAs hoje. A Gemini, Copilot, DeepSeek e ChatGPT. Vamos pegar alguém da geração Z, vamos dar um desafio para ele colocar, ele vai colocar o mesmo desafio nas 4 IAs. Às vezes pode sair coisas parecidas, às vezes pode ser 2 parecidas e 2 não, às vezes uma parecida e 3 diferentes, ok. Normalmente, ele até tem uma certa condição de avaliar aquele material. Mas, quem é mais adequado hoje para validar esse processo lá? As respostas. Um geração Z ou um geração X, um Y, ou mesmo um Baby Boomer? Né? Quem tem mais experiência tem mais capacidade analítica, tem mais capacidade de validar. Então, a gente usa a velocidade da geração Millennial, da geração Z, com a experiência do Baby Boomer com o X na validação dos processos. Esse exemplo da IA é bem comum. Eu tenho um time que eu estou mentorando algumas startups, e é um grande desafio, porque eu tenho do lado de cá pessoas com 60, 65 anos, eu tenho diretores de banco que saíram de bancos, né? Eu tenho um caso, esse é muito bacana. Ele foi diretor do Itaú, né? Na época que o Itaú comprou o Unibanco. Uhum. O Francisco e a audiência. Era da época. Vocês talvez não se lembrem disso, não tenham passado por isso, mas eu e o Francisco passamos por situações assim. Esse cara mandava as pessoas calarem a boca na reunião. E numa dessas reuniões com o Itaú, do Itaú com o Unibanco, ele mandou as pessoas calarem. E se você não calasse a boca, você ia para a rua. Hoje esse cara está aqui, está fora do mercado, não é nem questão financeira, mas ele quer se sentir útil. A gente está trabalhando a recolocação dele no mercado, mas ele tem essa empáfia. Então é difícil você mudar, é uma característica da pessoa. Trabalhou a vida inteira assim, mandando, ele não era líder, ele era chefe. E ele quer se reconectar, ele tem muita coisa para fazer. Como é que ele vai falar lá com a turma da startup? Que também, se não souber falar, não vai dar. Como é que eu vou casar isso aí? A startup está falindo, depois de um ano e meio, começaram a aparecer os problemas reais, eles estão falindo, estão quebrando, precisam dele que está lá, tá aqui fora do mercado do trabalho, não vai ser recolocado no CLT, ele tem que fazer um modelo diferente, que a gente está trabalhando bastante isso, vender as horas dele, as horas de consultoria que ele tem, as horas de experiência que ele tem para essa turma, mas se não conseguir falar essa mesma língua, não vai dar certo. A startup vai quebrar e ele vai ficar fora do mercado. Então, esses projetos intergeracionais, os programas de mentoria reversa, né? E a gente enxergar experiência e inovação como aliados. A experiência não é inimiga da inovação, é o contrário, né? Quanto mais eu sei, mais eu posso inovar, né? Perfeito. A gente tem algum tipo de metodologia pensada para trabalhar essa questão intergeracional dentro da empresa, ou isso também muito recente, está se desenvolvendo, ou as empresas vão, no Brasil, principalmente as empresas acabam esperando sempre uma lei para tomar uma ação, tá a LGPD aí para provar isso. Então, será que a gente vai ter que esperar o Senado lá aprovar uma política, alguma coisa, para ir, agora nós vamos fazer uma metodologia aqui de intergeracional aqui para cuidar de todo mundo dentro da empresa? Muito bacana, muito oportuna a sua pergunta, Francisco. O que acontece, né? No mundo hoje, já existem empresas trabalhando, né, bons exemplos, com boas práticas aí no mercado para a inclusão. Não só a questão intergeracional, mas também a questão de você reorganizar, por exemplo, vamos dar um exemplo da BMW. A BMW, ela reorganizou a linha de produção dela, lá na Alemanha, para incluir trabalhadores mais velhos e aumentar a produtividade. Então, assim, a Alemanha hoje é um dos países que trata essa questão do italiano com muito respeito. Hoje, a Suíça, Suécia, Nova Zelândia, Noruega, Alemanha, mas são países pequenos, né? O Japão. Agora, os países grandes, Brasil, Índia, China, Estados Unidos, Paquistão, Indonésia, ainda estão carecendo. Mas existem lugares com boas práticas para que a gente possa observar. Hoje, a Unilever, a L'Oréal, tem feito isso na França.
buscada E eles retenção. têm, desculpa, eles têm acompanhado os indicadores, o resultado, a produtividade, Isso que é como você falou legal, ali isso que é da... legal. Eu acho que eu vou Tem essa também, relação. tem, cruzando isso aí. Por exemplo, o absenteísmo do grupo 50 a mais é menor que o do 50 a menos. Olha que coisa interessante. E isso tem causado, e aí eu tenho um grupo de trabalho que eu estou tratando dessa questão dos planos de saúde. Aproveitando a fazer só um gancho aqui nessa questão, por que eu vou ficando mais velho e o meu plano de saúde é A mais produção vai caro? ficar mais cara. Ah, se eu estou me cuidando mais, se eu estou vivendo mais, é que eu tô. Então tem dados que não há como contra-argumentar. Eu estou vivendo mais, por exemplo, hoje, você sabe, a gente faz caminhada, faz passeios, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, estão indo para academia, estão comendo melhor, estão buscando Alimentação, alimentação. Então, por que suplementação. isso? Então, assim, está fazendo sentido isso? Então, até isso precisa ser rediscutido, essa questão dos planos de saúde, entendeu? Porque quanto mais eu vou ficando, a hora que eu vou precisar mais, fica mais caro, mas será que eu estou precisando mais? Não, é o horário que eu posso precisar mais. A possibilidade de eu precisar é maior, mas não necessariamente os números estão demonstrando isso. Né? Como eu disse, na BMW, são dados aí que já estão disponíveis, né? As linhas de produção foram adaptadas para as pessoas ficarem até mais tempo, barras, questão de inteligência aumentada, realidade aumentada, e melhorou a produtividade da empresa, né? Uhum. Então, assim, é um assunto que, como eu É uma disse, questão de desmistificação, né? é muito, é muito. E a questão que você falou, né, das políticas, a gente precisa esperar sempre que seja, que venha de cima para baixo para que a gente faça. Eu sou, aí é uma opinião muito pessoal, eu respeito o contraditório, mas eu sou muito contra a questão das cotas, sabe, Francisco? Não é disso que você está falando, mas eu acho importante, eu tenho ouvido muito no meu laboratório, aí no movimento, vamos criar cotas, tal. Então, gente, imagina você como empresário hoje, você pega e põe seu time lá no pátio e vai olhar quem você é obrigado a contratar. Então, eu tenho que contratar X PCD, X problemas, questões raciais, questões sexistas. Tal. Gente, eu não posso escolher os meus funcionários. Eu acho que a gente tem que avaliar as coisas. Eu acho que o PCD é uma cota que é importante. Agora, se você tem que fazer uma cota para reparação de algum, ok, mas que você ataque a causa. Aquilo precisa ser um remédio rápido para depois você vir atacar a causa. E no Brasil a gente sabe que não é assim. A cota fica. Ninguém resolve a questão da cota. E aí, já pensou agora cota para 50? Não, nós não queremos cota. Nós não precisamos de cota, nós precisamos de respeito e que, desculpa, diferente dos outros modelos de goela abaixo, né, as empresas entendam, assim como vocês estão entendendo, como a Populi está fazendo, entendendo que é importante discutir essa questão até por uma questão de longevidade. Via de regra, quem compra um vinho caro hoje é 50 a mais, quem compra uma BMW, um Jaguar, é uns 50 a mais, né? Quem compra também 50 a menos, tô falando de modo geral, né? Então, assim, a economia prateada é que está gerando essa economia. E a perspectiva, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é onde nós nos copiamos nesse modelo de comércio, falando em trilhões. A economia prateada no Brasil vai gerar, nos próximos anos, 2 tri. É praticamente um PIB do Brasil. E os Estados Unidos estão falando de 18 a 20 trilhões. Então, as empresas, como a BMW, não está fazendo favor. Ela simplesmente está saindo na frente, assim como vocês estão saindo na frente. Se antecipando essa questão, não deixar que venham essas políticas públicas, se é que vão vir algumas políticas públicas mais incisivas, mas vocês estão fazendo pelo caminho natural, o caminho do diálogo, o caminho da conversa, o caminho de chamar os players, vamos decidir esse assunto juntos, né? Então, voltando um pouquinho na questão das políticas aí e metodologias que ajudam a guiar essa transformação, o selo Agile Friendly, por exemplo, que é o instituto a empresa amiga dos 50 a mais. Algumas políticas ESG também fazem parte dessa metodologia, né? Essas empresas agora têm aplicado um modelo de gestão, metodologias de age management, né? É a gestão da idade. Por exemplo, programas de preparação para aposentadoria, né? Hoje, por exemplo, eu tinha feito um planejamento de me aposentar com 53, 54, quando eu estava lá com 45,
mudou a regra. Mas na empresa, embora seja uma grande empresa, que não é uma crítica à empresa, é uma crítica ao sistema. Ninguém me preparou para isso. Falar, vamos avaliar, você deve ficar conosco mais 10 anos, mais 15 anos, né? Eu fui pego de surpresa e aquilo me trouxe para fora do mercado. Eu saí, porque eu achei que ia ficar muito longe para esse fim, né? Então, quer dizer, mas eu não fui preparado, foi uma decisão que eu tomei. Será que eu tomei a melhor decisão? Será que essa decisão financeiramente foi boa para mim? Fica essa reflexão. Muitos devem estar passando pela mesma situação. Agora, e quem já chegou, Francisco, lá nos 65, está para sair da empresa, né? Já chegou nessa idade, vai se aposentar com 65. Como é que as empresas estão tratando esse programa de pré-aposentadoria? Precisa, porque é outro dado que também traz depressão. A pessoa vai para casa e se perde. Não, aquela história, dá uma varinha de pesca, isso é folclore, não existe isso. A pessoa quer se sentir útil, né? E o que ele começa a contar? O que tem dados têm mostrado o seguinte: eles têm voltado para as empresas, para visitar as empresas 2 vezes por semana. Começa a ir lá e infelizmente ele não tem o que fazer, ele não se preparou para aquilo, ele volta lá, vou visitar meu amigo hoje e tal, e acaba sendo um problema. E ele fica naquele ecossistema, e aí às vezes aceita o subemprego, porque ele não quer ficar parado, e às vezes até financeiramente ele aceita o subemprego. E aí, largou aquela trajetória bacana, não vai conseguir se recolocar agora, né? Então, essa questão, e aí volto a reforçar, nunca é demais reforçar, o que vocês estão fazendo. Trazer eu tenho certeza que hoje, nós estamos aqui há 40, quase 50 minutos conversando, muita coisa vocês já conhecem, então, mas algumas coisas assim, olha, que legal, vou falar disso, vou falar com isso em casa, vou comentar com isso mais com alguém, vou falar na minha empresa, vou falar com a empresa da minha filha, do meu pai e tal. Esse assunto, ele começar a se capilarizar mais. Tá? A gente está falando de uma mudança cultural, né? E quando a gente fala de cultura, a gente sabe o quanto é difícil, né, de você mudar, justamente por valores arraigados, enfim, práticas, vícios, enfim, tudo isso não é da noite para o dia, então requer realmente um trabalho, um planejamento, né? Acho que o planejamento é fundamental, como você já falou lá no início, e acho que o primeiro passo é a questão da conscientização, né? Vai se começar pela conscientização e sensibilização. Acho que sem isso, esquece, não adianta impor nada, né? A partir de amanhã eu quero que todo mundo aqui... Não, peraí, não é assim, né? Então, eu acho que tem que ser feito desse jeito. E aí, eu acho que eu vejo a figura da liderança do RH, né? Dos gestores de RH. Por quê? Nós somos uma empresa que fornece tecnologia e conhecimento também para que esses profissionais que trabalham no RH, trabalham no departamento pessoal, setor de administração pessoal, possam fazer a gestão de todas as pessoas, de todas as idades, e óbvio que eles podem escolher decidir quais caminhos seguir, enfim, às vezes tem um planejamento lá estratégico, enfim, que direciona eles. Mas como que a gente pode, então, capacitar ou preparar esses profissionais para combater esse viés, que às vezes é inconsciente, né? Muitas vezes é inconsciente, né? Bom, Francisco, você fez a pergunta e ao mesmo tempo já a resposta está aí. O que estão fazendo, por exemplo, aqui já né, é uma ação. Né? Você deu aí a resposta. O RH precisa fazer parte do planejamento estratégico. Em algumas empresas, como a de vocês, e outras empresas já entenderam isso, né? E trazem o RH como parceiro estratégico no tratamento disso, nessas questões de longevidade e tudo mais, cuidado com o seu empregado, com o seu pessoal. Existe hoje um cargo sendo que tem uns cargos novos, os empregos novos aí, os trabalhos novos, né? Gerente de felicidade. Se vocês procurarem, está acontecendo já. Né? São pessoas maduras, acima de 50, tal, com essa experiência, essa bagagem, para cuidar exatamente dessas coisas. Questão de trabalho, questão de absenteísmo, questão da qualidade no trabalho, das condições de trabalho, né?
E uma ferramenta também nova, Francisco, é o mapa geracional. O que é isso, né? É uma ferramenta que você consegue analisar o perfil etário da empresa. Cada vez mais isso vai ser um indicador de comparativo entre as empresas. Já, assim como a gente vê lá, geração de carbono, aqueles mapas, como é que era aqueles quadros que tinham na CIPA, estamos há tantos dias sem acidente, aquela coisa toda, a gestão à vista, já, muito rápido. Isso já, eu sou auditor do Prêmio Nacional da Qualidade, PNQ, tanto do PNQ quanto do PNQS. Hoje, o modelo de excelência de gestão, o MEG, já tem como, né, para você conseguir alcançar as premiações lá, diamante, esmeralda, se você tiver um mapa geracional já baseado nesses indicadores, você já está aumentando a sua pontuação. Então, existe uma sinalização externa, mundial, o MEG é mundial, sobre isso, tá? Esses planos de sucessão inclusivos, por exemplo, os programas de capacitação para todas as idades, isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito dos RHs aqui, conversando comigo, né? Jefferson, é assim, vai fazer uma capacitação, chega lá convocação, uma empresa com 100 funcionários, por exemplo, aí chega para 30 daquela faixa etária, aqueles ali que são 55, tá perto de aposentar, não recebe a convocação e fica um silêncio. Nem o feedback é dado para essa pessoa. Você imagina como é que você se sente. Todo o seu time é treinado, naquele dia a sua sessão fica esvaziada, fica só você lá, todo mundo foi para o treinamento, por quê? E geralmente toda vez isso acontece, por quê? Mas será que é porque eu tenho 55, 60? É sim. E isso precisa mudar. Então, a gente, assim como você tinha lá os chavões, pesquisa e desenvolvimento, tá? Agora a gente tem o DI, né, que é diversidade e inclusão. Então, a gente precisa incluir esse fator idade nessa estratégia de DI, de diversidade e inclusão. Mas, ô Francisco, aproveitando, agora eu vou inverter um pouco o papel, vou fazer essa pergunta, porque eu fiquei curioso com isso, né? A Populis, com todas essas ações, eu estou muito feliz em ser um novo parceiro de vocês. Hoje, vocês têm esse mapa geracional, vocês fizeram isso na Populis? A Populis tem essa questão etária, como é que funciona na Populis? É uma pergunta minha, uma curiosidade. Não, a gente não tem um mapa ainda pronto, né? Eu não sei nem se existe uma metodologia específica para fazer isso, mas o que a gente tem aqui, e acho que de conhecimento de todos, é que a gente tem muitas pessoas acima de 60 anos, né, que foram contratadas quando tinham mais de 60 anos e que já tem mais de 80 anos. Então, a gente tem essa informação e a gente também sabe que a idade média aqui está em torno de 40 anos. A idade média? A idade média, 39, 40 anos. Mas eu vou pedir para você, na verdade, me passar alguns dados, vou conversar mais, porque eu vou usar isso como exemplo. Que bacana. Bacana, eu acho que esse tipo de benchmark que tem que ser falado aí nos programas, nos podcasts e tudo mais, né? Agora, eu não tinha utilizado essa informação ainda, porque não conhecia ela a fundo, vou pedir depois, nos bastidores, você me passa alguns números aí, eu adorei isso aí, mas para falar mais e até para incentivar, viu, Francisco? Incentivar que outras empresas façam o que vocês estão fazendo, e que outras empresas também tenham isso aí. Se você está me falando agora que vocês têm funcionários aí que foram contratados, não foi ontem, não foi há um mês atrás, já é uma política. Não, isso já faz parte. Na cultura da empresa. DNA. Pois é. Então, eu acho que hoje, eu estou vendo, tá, com poucas iniciativas de algumas grandes empresas ainda, eu acho que vocês passam a ser benchmark nisso. Vocês passam a ser bench. E a gente tem não só a idade alta, a idade média, mas também a gente tem a questão intergeracional. Então, a gente tem todas as gerações aqui. Tá? Pois então, eu quero conhecer mais com profundidade, depois aí, oportunamente, a gente bate um papo mais profundo, eu quero conhecer melhor, até mesmo para dar como exemplo aqui no movimento, e expandir isso. Vocês vão servir de exemplo e de bandeira para que outras empresas façam a mesma coisa, Francisco. A gente não tem o Age Friendly, ok, nós podemos criar um prêmio, assim como tem o Prêmio Nacional da Qualidade, premia empresas de diversos setores, a gente pode pensar até nisso. Como está crescendo muito, está tendo movimento
Pô, já está, como é que se diz, credenciado, né? Já Isso. está com credenciais para fazer isso, né? Me veio aqui agora, nós podemos criar um prêmio nacional do Age Friendly, ou tal. Vamos pensar nisso, eu acho que faz todo sentido a gente, como você disse, a gente tem credencial para isso, credibilidade para isso, está só crescendo, está chegando mais empresas, e aí o que vai acontecer? Outras empresas vão começar a competir entre si para quê? Para ver quem é melhor nisso. Quer dizer, então, Claro. quem ganha? Todo mundo ganha. Por quê? A exposição das empresas vai ser maior, o comércio vai aumentar, é a política do ganha-ganha. Como eu disse, o empresário, ele precisa ser estimulado, mas estimulado principalmente com dados, com números. Né? Eu acho que é importante trazer isso para o mercado. E quando eu vejo, né, como eu disse, eu não estou fazendo aqui propaganda enganosa, eu vou mandar os cortes para vocês. Eu tenho falado bastante de vocês, porque eu fiquei muito contente em receber e perceber que dentro desse grupo tem outras empresas muito maiores que ainda não estão preocupadas com isso. E eu tenho falado muito, falei, olha, gente, tem uma empresa que tá saindo na frente e tal, então, quem sai na frente tem o melhor lugar, então, vamos junto nessa caminhada aí. Excelente. Eu acho que tá legal aqui, acho que o papo foi bom.